Bom dia, sétimo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História. E já para mais uma aula hoje. Galera, nossa aula de hoje, ela está na página 32 do livro didático de vocês. Peguem lá o livro para vocês acompanharem a leitura junto comigo, tá? Página 32 do livro didático de vocês. A nossa aula hoje, turminha, é uma aula dupla. Portanto, vai ser uma aula dividida da seguinte forma. Eu vou passar esse vídeo, vocês primeiro vão assistir esse vídeo da nossa aula, que vai ser um vídeo rápido, um vídeo breve. Assim que eu terminar de passar esse vídeo, vocês vão fazer uma atividade que eu vou passar no final desse vídeo, tá? E assim que vocês terminarem a atividade, vocês vão fazer para mim um resuminho dessas páginas que eu passei hoje aqui para vocês, tá? Que é da página 32 e 33. Então, a nossa aula de hoje, ela está na página 32 e 33 do livro didático de vocês. E assim que vocês terminarem de assistir essa aula que eu vou postar agora, vocês vão fazer uma atividade que eu vou passar e o resuminho da página 32 e 33 e me mandarem, tá? Para eu poder dar o visto de vocês, tá bom? Galera, o nosso conteúdo de hoje fala justamente sobre a aliança entre Estado, burguesia e igreja. Primeiro de tudo, o que é uma aliança? Uma aliança é um movimento político onde pessoas vão unir interesses e unir forças. Então, imagine o seguinte, nós temos aqui a igreja, o Estado e a nobreza. Cada um deles tem um desejo, não é? Por exemplo, a burguesia. Qual que é o interesse da burguesia? Justamente em ampliar os seus comércios, justamente em lucrar mais em relação ao comércio, justamente de conseguir comprar matérias-primas, de conseguir comprar objetos mais baratos e revender mais caro. Por quê? Porque a burguesia, ela representa o comércio, né? Segundo ponto, a igreja. Qual que é o interesse da igreja? A Igreja Católica, na Idade Média, o interesse dela é em adquirir mais fiéis, porque naquele momento, quanto mais fiéis a Igreja Católica tivesse, mais recursos financeiros ela tinha, mais territórios ela tinha, tá? Terceiro, qual que é o interesse da nobreza? A nobreza, ela tem interesse em ampliação de território. Então, quanto mais territórios um rei tem, mais poderoso esse rei é, tá? Então, a nossa aula de hoje fala justamente sobre a burguesia, a igreja e o rei. Como é que funcionou a aliança entre esses três aqui nas grandes navegações? Turma, o que são grandes navegações? Grandes navegações, vocês já devem ter ouvido falar, é um movimento que acontece na Europa, aonde Portugal vai partir lá para as Índias para comprar as especiarias, tá? Então, pensa comigo o seguinte, qual que é o interesse da igreja, da burguesia e do rei, o interesse dos três juntos nessas grandes navegações, nessa viagem para chegar nas Índias e comprar especiarias. A gente vai entender um pouquinho sobre isso agora, tá? Olha só. Professora, primeira coisa. Por que aconteceram as grandes navegações? Gente, olha só. Nós estamos em um período da Idade Média onde você não tem geladeira, você não tem recursos tecnológicos para poder conservar os seus alimentos por mais tempo, tá? Então, nesse momento aqui, nós temos algumas especiarias, alguns temperos que ajudam, além de dar gosto e sabor nos alimentos, também ajudavam a conservar esses alimentos. Então, por exemplo, nós temos o sal, a açúcar, nós temos a pimenta, nós temos o vinagre, nós temos canela, nós temos vários temperos, várias especiarias que não eram produzidas na Europa. Elas eram produzidas lá nas Índias. E aí, pessoal, olha só o seguinte. Na Europa, o pessoal precisava dessas especiarias para, além de dar sabor na alimentação, também conservar aqueles alimentos. Então, turma, era muito comum, por exemplo,
que a carne apodrecesse, que a carne estragasse e eles comessem essa carne estragada. Só que eles comiam essa carne estragada com muitos temperos. Por quê? Se você tempera muito aquela carne que está estragada, aquele alimento que está estragado, você mascara o gosto de estragado e você consegue se alimentar. Você deve pensar o seguinte, professora, mas será que eles não preferiam comprar outros alimentos e se alimentar de uma maneira melhor? Enfim, parar de comer alimentos que estejam estragados? Turma, é um movimento de escassez de alimento. O que é escassez? É um momento de falta de alimentos. As pessoas não têm alimentos em abundância. Ou seja, você não tem um hipermercado como nós temos hoje em dia, onde você tem vários alimentos que você pode comprar o quanto você quiser. Não era assim. Você tinha alimentos limitados. Você necessitava dos burgueses para comprar esses alimentos. Então, você necessitava também de ter dinheiro para comprar esses alimentos, que era uma coisa difícil naquele momento, tá? Então, as especiarias, deixando claro, elas eram utilizadas tanto para dar mais gosto aos alimentos, como também a mascarar aqueles alimentos que já estavam estragados. Então, como é um momento que você não tem geladeira, é um momento que você não tem essa tecnologia ainda, então as especiarias elas são necessárias, elas não são somente um luxo, elas são necessárias. Para quê? Para a conservação dos alimentos. Então, turma, deixando isso claro, partindo desse ponto, na Europa, o único país que tinha acesso livre e seguro para chegar nas Índias e comprar as especiarias era a Itália. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a Europa não produzia essas especiarias? E eles precisavam comprar essas especiarias fora, ou seja, nas Índias. Eles precisavam navegar, ou seja, eles precisavam ir por meio do mar. E esse mar era o mar Mediterrâneo, que era um mar que pertencia justamente à Itália. E aí, turma, qualquer outro país que não fosse a Itália, que quisesse viajar, que quisesse passar por esse mar Mediterrâneo para chegar nas Índias, tinha que pagar muitos impostos para a Itália. Então ficava muito caro, sabe? Então acabou que somente a Itália tinha acesso livre, por quê? Porque ela era dona do mar Mediterrâneo, tinha acesso livre a chegar nas Índias. E assim que ela chegava nas Índias, ela comprava lá as especiarias, sal, açúcar, pimenta, canela e tudo mais, e ela revendia na Europa pelo preço que ela quisesse. Turma, imagina o seguinte, que aí na sua cidade só exista um mercado, um único mercado. E esse único mercado é o que vende os alimentos que você precisa comer. Você não conhece outro mercado. Para que você consiga chegar em outro mercado, você vai ter que passar por muitos desafios. Então, você prefere ficar somente naquele mercado. O dono daquele mercado sabe que ele é o único mercado que tem na região toda. Ele vai colocar o preço que ele quiser colocar, não é? Por quê? Porque ele é o único da região toda. Então, ele pode cobrar preços muito altos, caso ele queira. E foi isso que aconteceu. Como a Itália era o único país que tinha acesso às Índias para comprar as especiarias, ela colocou o preço que ela quis nas especiarias. Toda a população europeia de todos os países ficaram revoltados. Por quê? Porque eles não conseguiam chegar de maneira segura lá nas Índias para poder comprar também essas especiarias. E aí, turma, olha só. Partindo do ponto que eles precisavam dessas especiarias para se alimentar, todos os países da Europa, então, precisavam comprar essas especiarias da Itália. Turma, por que eu falo tanto nessa parte de seguro, de navegação segura? Vocês lembram que eu já falei para vocês que existia vários mitos nesse momento da história, né? Os grandes navegantes acreditavam que aquilo que existia no oceano era algo desconhecido. Então haviam muitas lendas, haviam lendas, turma, de, por exemplo, baleias gigantescas, polvos gigantescos, monstros marítimos que engoliriam toda a tripulação, caso eles viajassem. Eles acreditavam que se eles fossem viajar de navio lá pelo oceano, pelo mar aberto, eles acreditavam que quando eles chegassem lá, teriam vários monstros e esses monstros engoliriam toda a tripulação. Ou então eles acreditavam, galera, que a Terra, ela tinha um fim. Ou seja, eles acreditavam que, imagina só que esse meu caderno aqui
é o oceano. Eles acreditavam que se eles estivessem navegando aqui, saindo da Europa, por exemplo, e navegando aqui, eles acreditavam que chegaria num ponto em que a Terra acabaria e que eles cairiam num buraco. Então, assim, existiam várias teorias, vários mitos a respeito do desconhecido. Por que do desconhecido? Porque até então, até as grandes navegações, nenhum outro país da Europa, claro, tinha se aventurado pelo oceano, pelo mar aberto, tá? Eles só tinham se aventurado pelo mar Mediterrâneo, que é um mar pequeno, que é um mar que dava acesso às Índias, que é um mar que eles já conheciam. Então, como os países da Europa estavam insatisfeitos com a Itália, que era o único país que podia revender essas especiarias, eles pensaram o seguinte: bom, será que a gente se aventura lá naquele mar, lá no oceano aberto? Será que a gente se aventura e a gente pode se deparar com alguns monstros gigantes e eles engolirem a nossa tripulação? Bom, esse receio é um receio real daquele momento, por isso que eles demoraram tanto para conseguir chegar nas Índias, tá? Deixando claro para vocês. Então eles pensaram o seguinte: bom, se a gente for realmente fazer isso, a gente precisa se organizar, né? Se a gente realmente for partir para o desconhecido, rumo ao desconhecido, rumo a lugares que a gente nunca foi antes, a gente precisa se preparar para isso. Então, olha só, e era muito cara essa preparação, tá? Então, eles tinham que construir navios específicos para essa grande viagem, para essas grandes navegações. Quando eu falo de grandes navegações, são grandes viagens feitas pelo mar, tá bom? Então, eles tinham que construir navios específicos para essa viagem. Eles tinham também que ter equipamentos de navegação. Eles também tinham que ter tripulantes que conheciam o oceano. Galera, quem é o tripulante? Quem são as pessoas que mais conhecem o oceano, que conhecem o oceano muito bem naquele momento? São os piratas. Quando eu falo de piratas, pode parecer brincadeira, né? Porque a gente às vezes vê algum filme, algum desenho, acha que aquilo não é verdade. Mas na Idade Média, os piratas realmente existiram, tá? E eles ajudaram muito nessas grandes navegações. Por quê? Porque eles conheciam o mar de uma maneira completa, tá? E aí, turminha, olha só. Teve um país específico, que é Portugal, que pensou o seguinte: bom, se alguém vai ter que se aventurar a navegar no grande oceano, a talvez enfrentar alguns monstros gigantes, eu acho que eu vou me aventurar. Então, Portugal se propõe, se organiza ali, né, entre eles para que ele consiga fazer essa viagem. Turma, deixando claro o seguinte: cada país estava por si. Então, por exemplo, se Portugal organizasse uma viagem, organizasse uma grande navegação e realmente efetivasse essa navegação, e ele conseguisse chegar nas Índias e comprar as especiarias, ele seria o único beneficiado. Não seria, por exemplo, Inglaterra, França, não. Ele seria o único beneficiado. Então, se Portugal conseguisse chegar nas Índias e comprar as especiarias, agora não seria somente Itália que venderia, agora seria Itália e Portugal, tá? Então, Portugal pensa o seguinte: bom, então eu vou me organizar para fazer essa viagem. Então, é importante que vocês saibam, anotem no caderno de vocês, que o primeiro país europeu a se aventurar nas grandes navegações foi Portugal, tá? Anotem isso aí que é importante. Então, turma, quando o rei português, o rei de Portugal, pensou em fazer uma grande navegação, ele pensou o seguinte: bom, eu quero fazer uma grande navegação, porém eu não tenho tanto dinheiro assim. Eu preciso de alguém que me forneça dinheiro, eu preciso de ajuda. E quem é que ele vai ajudar? Lembra do nosso título, que é a aliança entre burguesia, igreja e monarquia? Gente, o rei, que representa a monarquia, claro, ele vai se aliar nesse momento para ter recursos financeiros à burguesia e à igreja. Então, a burguesia e a igreja passam a financiar esse movimento das grandes navegações de Portugal. Porque o interesse deles é o seguinte: se Portugal avança para novas terras para chegar nas Índias, nessa nova rota ele encontra, por exemplo, novas pessoas, a igreja vai conseguir catequizar essas pessoas. Então, a igreja já ganha com isso. Se eles conseguirem chegar nessa nova rota e passarem por alguns comércios, os burgueses começam a vender e a ter trocas comerciais. Então, a burguesia começa a lucrar com isso.
Se eles estão indo para as Índias e começam a ver novos territórios e a ocupar novos territórios, isso vai agradar a monarquia. Então, a monarquia ganha com isso. Então, nas grandes navegações, tanto a igreja, como a burguesia, como a monarquia lucraram com isso. Embora quem tenha financiado e patrocinado as grandes navegações portuguesas foram a igreja e a burguesia, tá bom? Caminhando aqui. Então, turma, olha só, vocês têm aí na página 32 de vocês uma atividadezinha que vocês vão responder, tá? Mas eu vou passar essa atividade de uma maneira melhor no final da aula, mas vocês podem anotar então no caderno de vocês. Nós ainda estamos na página 32, tá? De explicação. E no finalzinho da página 32 tem uma atividade que vocês vão responder. Pausem o vídeo, anotem aí no caderno de vocês para que vocês façam essa atividade assim que terminar a nossa aula, tá? Então anotem aí no caderno de vocês a atividade da página 32 do livro didático. Continuando aqui a nossa aula. Pioneirismo português. Gente, quando eu falo de pioneirismo português, quer dizer que Portugal foi o pioneiro, que Portugal foi o primeiro a fazer essas grandes navegações. Lembra que eu falei para vocês que foi o primeiro país a se aventurar? Mas quando Portugal se aventura e ele vai sozinho, ele não vai contra os países. Então ele assume o risco sozinho, mas quando ele conseguir chegar nas Índias, ele também vai assumir os lucros sozinho, tá? Então nós temos o pioneirismo português, ou seja, Portugal é o primeiro país que sai nessas grandes navegações, que vai se aventurar nessas grandes navegações, tá? E olha só, galera, Portugal tinha uma localização muito favorecida nesse sentido. Vou mostrar para vocês, olha só. No livro de vocês, no livro didático de vocês, na página... Só um minuto. No livro didático de vocês, na página 34, ele tem um mapa. Vou mostrar aqui para vocês, mas vocês podem também olhar no livro de vocês, tá? Na página 34. Olha só. Deixa eu só orientar para vocês aqui onde é que está Portugal. Eu vou passar uma caneta aqui para vocês conseguirem ver, tá? Olha só. Portugal, turma, ele tá... Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu afastar um pouquinho assim. Pra ver se eu dar uma focada aqui. Bom, dá pra vocês enxergarem um pouquinho, mesmo de longe. Olha só. Portugal tá bem aqui onde tá passando a minha caneta. Isso aqui é um continente, tá? Portugal tá bem aqui onde tá passando a minha caneta. E bem aqui pertinho, olha só. Bem aqui abaixo é justamente o continente africano, que é onde Portugal contornou para chegar nas Índias. Então, Portugal estava bem pertinho do continente africano. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu... não melhora, não. Portugal tá bem aqui, ó. Pertinho do continente africano, tá? Então, essa viagem não foi uma viagem muito longa, porque Portugal já estava bem aqui e o continente africano já está bem aqui. Então, essa posição privilegiada de Portugal ficar perto do continente africano é uma posição muito boa que favorece nessa grande navegação. Por quê? Como Portugal já está próximo ali do continente africano, a viagem não é tão longa assim, tá? Professora, e como é que Portugal vai fazer para chegar nas Índias? Turma, olha só. Mais uma vez aqui pegando o mapa, tá? Ó, esse aqui é o continente africano. Portugal tinha medo de navegar aqui pelos oceanos. Ele acreditava que se ele navegasse por aqui, ele encontraria animais gigantescos, que esses animais engoliriam as tripulações, tá? Então, o que ele faz? Ele vai viajar, ele vai sair daqui de Portugal, aqui do continente europeu, e ele vai viajar pela África pela costa marítima. O que é costa marítima? Ele vai viajar pela praia. Se você já foi na praia, você sabe que na praia tem uma extensão de areia, tem areia, e logo depois tem o mar. O mar, quanto mais próximo da areia, mais raso ele é, né? Então, os portugueses viajaram aqui no continente africano, sempre aqui pertinho da praia. Por quê? Caso eles avistassem algum animal aqui nesse espaço aqui no oceano,
ele conseguiria correr e se abrigar aqui no continente africano, tá? Então ele começa a viajar sempre perto aqui dessa parte marítima, dessa costa marítima, porque caso tenha alguns animais aqui, ele consegue se proteger para cá, tá? Então, para deixar mais claro ainda, quando os portugueses vão viajar, eles falam o seguinte: bom, é um momento perigoso. Os mitos que nós conhecemos são mitos que dizem que existem monstros marítimos no oceano, então nós vamos nos organizar para viajar de uma maneira segura. Nós vamos viajar, nós vamos nos aventurar, mas vai ser seguro. Como é que a gente pode viajar de uma maneira segura? A gente vai viajar perto da praia, sempre perto da praia. Por quê? Se aparecer algum monstro, se a gente for atacado, a gente vai conseguir correr para a praia se proteger, tá? Então, turma, olha só. Então, eles começam a ter essas questões como questões aliadas a eles, tá? Então, eles começam, então, a contratar piratas, a contratar cartógrafos, ou seja, pessoas que mexem com mapas. Eles começam a contratar pessoas que conhecem um pouco dessa vida no oceano que eles não conheciam. Então, eles começam a montar um esquema para conseguir viajar, tá? Então, quando eles vão viajar, turma, cada ponto que eles vão conseguindo avançar são pontos que eles vão marcando no mapa como pontos seguros, tá? Inclusive, os outros países não tinham acesso a esses mapas. Por quê? Caso os outros países tivessem acesso a esses mapas, os outros países conseguiriam facilmente chegar nas Índias. E para Portugal não era interessante. Portugal queria ser um país que chegaria às Índias para comprar as especiarias para conseguir vender no mesmo preço que a Itália, ou seja, para conseguir vender num ponto tão caro e tão alto que eles conseguiriam lucrar muito em cima das especiarias. Então, Portugal não queria que os outros países chegassem lá nas Índias, ele queria chegar sozinho. Então, quando ele vai descobrindo os pontos mais seguros das viagens, quando ele vai descobrindo como chegar nas Índias de uma maneira mais segura, que é bem pertinho da praia, ele não divide com os outros países esses segredos, tá? Ele guarda para si. E aí, turma, olha só. Então, olha só. A cada novo local conhecido, a burguesia, lembra que é um trio, é uma aliança entre burguesia, monarquia e igreja? A cada novo ponto que eles vão conhecendo na África e que eles vão vendo que tem comércio, a burguesia vai trocando o comércio, a burguesia vai vendendo, vai comprando coisas mais baratas. Então, a burguesia, ela vai lucrando à medida que a viagem vai avançando. Outro ponto, à medida que a viagem vai avançando, a Igreja Católica também vai conseguindo lucrar nesse sentido. Por quê? Porque ela vai obtendo cada vez mais fiéis com a catequização, tá? Outro ponto importante, turma, é que os portugueses, nessa viagem que eles fizeram para as Índias, contornando a praia da África inteira, do continente africano inteiro, eles vão levando algumas coisas para a Europa. Então, por exemplo, na viagem que eles fizeram de Portugal para as Índias, contornando a costa marítima do continente africano, eles vão percebendo algumas coisas ao longo da viagem, algumas coisas interessantes. Eles vão pegando essas coisas interessantes, guardando nos barcos. Para quê? Para que quando eles voltem para a Europa, eles levem essas coisas para a Europa, tá? Olha só o que eles acharam. Acharam ouro, acharam marfim, que são os dentes de elefante, e acharam também africanos. Galera, é aqui que começa, tá? Então, nessas grandes navegações, os portugueses começam a capturar africanos como se fossem animais e a levarem para a Europa como negros escravizados, tá? Então, a escravidão começa nesse momento, beleza? Olha só, a viagem caminhava bem, ou seja, a grande navegação caminhava bem até 1488. Porém, em 88, eles chegam num local chamado Cabo das Tormentas. Nesse local de Cabo das Tormentas, galera, eu vou até fazer um desenho aqui para vocês verem. Era bem assim, é um local que está bem na parte de baixo do mapa do continente africano e é um local que você tem encontro de duas massas de ar. O encontro da massa de ar fria e o encontro da massa de ar quente, tá? E quando eles se encontram, formam uma espécie
de tornado. Então, nesse local, como tem a massa de ar quente e a massa de ar fria, fica mais ou menos assim o mar. Ele começa a formar esses círculos dentro do mar. Então, para os piratas, para os cartógrafos, para aqueles que já conheciam aquele local, todos eles só tinham chegado até o Cabo das Tormentas, até os piratas mais conhecidos. Por quê? Até chegarem no Cabo das Tormentas, como eles tinham medo daquele local, eles voltavam a viagem. Então, todos os piratas conheciam até aquele local. E eles acreditavam que quando chegasse no Cabo das Tormentas, como é um local que você tem encontro de massa de ar quente e massa de ar frio, e você forma ali uma espécie de redemoinho dentro da água, eles acreditavam que aquele local, como a água ficava agitada, ela iria engolir, como se a água estivesse aqui, ela iria engolir o navio. Naquele momento eles voltavam. Quando eles chegaram nesse local, em 1488, eles voltaram para Portugal. Falaram assim, olha, a gente chegou finalmente no Cabo das Tormentas, a gente acha que a gente não vai conseguir passar de lá, a gente acha que naquele local ali o mar pode engolir a tripulação e tudo mais. O rei fala assim, não tenha medo, eu quero que vocês voltem para a viagem e agora eu quero que vocês chamem esse local, não agora mais de Cabo das Tormentas, e sim Cabo da Boa Esperança. Por quê? Se você conseguir atravessar esse cabo da Boa Esperança, quer dizer que existe sim esperança de chegar nas Índias. Gente, olha só. Claramente o rei português falou isso, por quê? Porque ele não ia junto com a tripulação para navegar nesse local. Então ele falou isso para encorajar os tripulantes, tá? Então o pessoal pegou e continuou a viagem, seguiu viagem. E olha só, isso foi em 1488. Em 1498, ou seja, 10 anos depois disso, finalmente os portugueses conseguem chegar nas Índias, tá? Turma, lembrando o seguinte, a cada novo avanço que Portugal fazia no continente africano para chegar nas Índias, eles voltavam para avisar, olha, realmente é seguro, a gente pode continuar. Então eles iam e voltavam, iam e voltavam, iam e voltavam. Por isso que a viagem demorou tantos anos, tá? Então, quando foi em 1498, finalmente Vasco da Gama conseguiu chegar nas Índias. Então, naquele momento, galera, agora Portugal também começou a ter acesso às especiarias e começou também a vender essas especiarias de modo muito caro. Nesse momento, não é mais somente a Itália que vende sal, açúcar, pimenta, temperos. Quem vende também agora é Portugal. Então a economia de Portugal começa a crescer, tá? Turma, nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que assim que vocês terminarem de assistir a minha aula agora, vocês vão fazer a atividade da página 32 do livro didático de vocês. Depois vocês vão lá para o livro de atividades, página 18, 19 e 20, tá? Anotem no caderno de vocês aí, livro de atividades. Página 18, a questão 1, A e B. Livro de atividades, página 19, questão 3. Livro de atividades, página 20, questão 5. Então, vocês vão fazer essas questões aqui e me entregarem até o final da nossa aula, porque nós temos 2 horários, a nossa aula vai ter no máximo 29 minutos, então vocês têm tempo de fazer essas atividades aqui, tá bom? Turma, assim que vocês terminarem de fazer essas atividades aqui, vocês vão fazer um resumo para mim da página 32 e 33. São 2 páginas só e vão me mandar foto, tá? Resumo da página 32 e 33. Lembrando, galera, que esses resumos, essas atividades, eu tô anotando de quem tá me entregando sempre e todas elas valem nota para sua formativa, tá? Obrigada e tchau.